Cachoeirinha, vai trazer uma palavra aqui. Falou que iria chegar um pouquinho tarde, ele é segurança nos pedágios. Aí ele ia chegar, que acho que ele larga 7 horas lá. Mas eu falei com ele, pode ir tranquilo, que na hora que tu chegar, tu prega. Então pode chegar 9 horas. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar aqui pelo nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, o teu servo, escolhido nesta noite para pregar a tua palavra. Te peço que tu venha usar ele com ousadia e intrepidez dentro da tua palavra. Senhor, no momento que ele estiver aqui pregando a tua palavra, o Senhor possa estender as tuas mãos, Pai amado, Deus querido, para as necessidades do teu filho, para a casa do teu servo, meu Senhor, para aquilo que está em nome de Jesus, precisa, Pai amado, Deus querido, para a vida do teu servo, tu possa abençoar em nome de Jesus. Toma toda a sua família, usa ele como tu nunca usaste sobre a face dessa terra, é o que eu te peço e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, todos os que nos assistem, toda a vizinhança, com a paz do Senhor. Amém. Amém, aleluia. Como o pastor estava falando sobre, às vezes, né? Tem marido que está na presença, a esposa não está, tem esposa que está na presença, o marido não está. Aí às vezes a gente fica, pô, a pessoa está, é Deus. De repente a tua esposa não está na presença porque Deus está te tratando. Como é que você lida com isso? De repente teu marido não está na presença, Deus está te tratando. É tudo plano de Deus. Nada acontece por acaso. E a gente não tem ciência das coisas de Deus. A gente só está aqui para quê? Para fazer a vontade dele. Mas qual é essa vontade? A gente sabe que ela é boa, perfeita e agradável. Mas agradável a quem? Ao Senhor. É só a Ele. Porque a igreja nos últimos tempos, só Deus mesmo. Parece até um clichê, mas é só Jesus. Porque a igreja anda de tal maneira que virou realmente algo melindroso, onde as pessoas, em sua maioria, não querem ter trabalho. As igrejas não querem que ninguém, que não tenha nenhuma manifestação demoníaca, porque de repente nem sabem como fazer, vão entrar no Google, né? Pesquisar no Google como expulsar demônio, porque não se tem mais temor, não se tem mais aprofundamento da palavra. A verdade é essa. As pessoas agora tudo é pela internet, mas não fazem nada no público. Você fez no público, colocou na internet, glória a Deus. Agora tem gente que só faz na internet, de dentro de casa, aí prega, ora, manda salve, e as pessoas ainda estão naquela de ser cabeça, ninguém quer ser cauda. Aí eu falo, cara, é incrível isso, porque lá atrás as pessoas tinham essa intenção lá do povo de Jacó, de ser cabeça, legal, só que com Deus é diferente, com Jesus é diferente. O corpo tem o quê? Vários membros, cabeça é só Jesus. Então hoje a gente tem que ter essa ideia. Opa, eu quero ser cabeça? Não, cabeça é Jesus. Eu quero fazer parte desse corpo, que eu seja até a unha, mas que eu faça parte. Que eu faça parte desse corpo. Agora não, o cara quer ser cabeça. Quer dizer, tira Jesus e fica ele. É incrível isso, sabe? A gente vê tanta coisa acontecendo e a gente ainda não entendeu. A gente está lendo isso aqui, ó, essa palavra de Deus, ela está virando amuleto, não, algo que você vai lá, tira a caixinha de sorte. As pessoas pegam um versículo, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse, pega o Salmo 91 e reza aquilo ali como se fosse, vai dar certo para ele. Não vai, meu amigo. É ilusão você achar que você orou o Salmo, declamou o Salmo 91 e vai sair ali e as festas vão passar longe, que 1000 vão cair, não, tu vai cair junto com os 1000 antes dos 1000, porque não é isso.
Jesus não quer que você fique decorando o salmo para dizer que aquilo te protege, não, porque não te protege. O que te protege é o sangue do Cordeiro, o qual você foi lavado e remido. A gente não está entendendo isso. Quer ver algo incrível? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Eu acho incrível isso, que a gente às vezes lê isso aqui até assim, mas é algo que a gente precisa estar atento. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, como insensato falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem me enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem é ofendido, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa parte desse relato de Paulo, ela é um tapa na cara da gente quando a gente só pega as coisas boas que ele passou. Porque tudo esse homem fez para que hoje pudéssemos ter o Evangelho. Porque se não fosse Paulo, com todas essas viagens, esses ataques e todas essas coisas, a gente não teria o Evangelho de hoje. Porque ele teve ousadia em enfrentar tudo isso e enfrentar a igreja. Porque, como a gente sabe,
né? Ele que era perseguidor, ao encontrar-se com Cristo, né? O que ele virou? Um defensor. E alguém que é incrível, porque em Gálatas 1, no versículo 11 e no 12, ele fala, né? Eu falo porque não aprendi de homem nenhum, foi de Jesus. Jesus que me ensinou, que me explicou, que me orientou, e isso é maravilhoso, porque foi o Cristo ressuscitado, sabe? Aquele encontro que ele teve, que a gente ficaria querendo ter, mas eu digo, será que a gente vai ter peito para fazer conforme ele fez? Porque a gente está vendo hoje em dia uma dissensão, não só por conta de um querer ser melhor do que o outro, não, mas de você querer aniquilar o outro, anular o outro. Não importa se o irmão está agindo errado, Deus é que vai corrigi-lo. O que eu tenho que extrair daquilo ali? O que é certo. Ah, ele falou uma heresia. Se eu tiver a oportunidade de conversar com aquele irmão, que assim eu faço. Não que eu vá expor aquele irmão com o seu erro, porque de repente não é um erro. É Deus querendo saber se eu realmente estou ligado naquilo que está sendo pregado. Que a gente está vendo a tolerância que as igrejas estão tendo, né? Porque no que isso nos inspira? Porque a grande verdade, né? A gente está aqui na vida de Paulo, numa outra ocasião, digo que na melhor ocasião da igreja, na melhor ocasião da igreja, porque o contato era muito mais, né? Era ali recente, e ele teve o contato com o Cristo, que a gente não consegue nem imaginar o que deve ter sido aquilo, mas graças a Deus houve isso, e hoje a gente tem isso escrito, e a gente tem liberdade. E a gente vê um monte de homens, chamados homens de Deus, que não fazem nada pelo Evangelho que lhes custe algum sacrifício, ou seja, abrir mão de alguma coisa. Ele quer ter sempre uma facilidade. Se eu puder que eu não saia daqui, está ótimo, né? Aí quando alguém faz alguma coisa, eu fico observando para ver se eu tenho um jeito de entrar naquela brecha, igual aconteceu, está acontecendo, né? Porque isso é algo que a gente tem que estar falando sempre, porque a igreja está adormecida há muito tempo, deixando-se levar e sendo transformada, porque quando começam a tirar a majestade de Jesus nas músicas, que o que a gente sabe que a música é algo que entra na nossa mente e fica, sendo ela boa, a sua mensagem ou não, aquilo fica, né? Quantas músicas eu não quero nem lembrar, que se a gente lembra aquilo fica ali, martelando na tua cabeça, aí tu fala, caramba rapaz, isso tira você, porque o poder da música é assim. Aí você vai fazer um louvor para Jesus, aí você chega e já começa, você é bem-vindo aqui, uma coisa linda, aí você chega, poxa irmão, será que não dá para mudar isso aí? Não, porque eu quero agregar a juventude. Você não tem que adequar o evangelho à juventude não, porque a juventude não está nem aí para esse tipo de evangelho, porque isso não vai chegar como um evangelho, vai chegar como o quê? Como um rock, como uma música popular brasileira, o cara vai continuar no mesmo ritmo, conforme está acontecendo na igreja americana, que o importante é você estar participando, quer dizer, as igrejas estão virando clube social, onde você participou, está ali, você contribui, show de bola, então você não tem problema, se você não falta o culto, se você não falta na contribuição, você pode fazer o que você quiser, porque desde que você seja um homem teoricamente correto, está ótimo, sabe? Você recebe até as primeiras cadeiras para sentar, você é agraciado, é um absurdo. Aí quando você contesta isso, vem homens chamados de Deus para dizer que você está errado, que você foi grosseiro, ainda cai no absurdo de falar que você está agindo como o diabo. Quer dizer, você pega, conforme o pastor André Valadão pregou em cima de Romanos 1, de Coríntios 5,
onde ele atacava não, ele esclarecia, né? O que Deus fala com relação a essas coisas, o que é pecado, porque eu acho que é inadmissível você estar numa igreja onde você não fala o que é pecado. Como que as pessoas vão saber se você não fala, né? Como ouvirão se ninguém prega? Então é uma igreja onde você vê de tudo, que está um absurdo, você chega à igreja, parece que você vai no teatro. Eu lembro daquela campanha, quando a gente participava, vá ao teatro, porque você chega, tem encenação, as pessoas perdem tempo, às vezes meses, encenando algo que não vai edificar a vida de ninguém. Me perdoe quem faz isso, não edifica a vida de ninguém. Você não alcança alma nenhuma fazendo teatro dentro da igreja. Encenação da Paixão de Cristo é para Globo, lá para aqueles lugares lá, lá no Nordeste, onde já tem aquilo tudo lá, porque na realidade não vai levar, você não vai trazer, você não vai atingir o objetivo. Por quê? Porque é cansativo. Você vai encontrar o mendigo fedendo, sujo, ninguém quer isso. Aí vão dizer sempre, não adianta, meu irmão, o cara não quer nada, porque botar a mão na massa ninguém bota. Mas dizer como que você tem que fazer ou não, tem um monte. Engenheiro de evangelho agora nós temos. O cara vem aqui e fala, não, cara, eu já fiz, eu já ouvi isso. A gente já foi tantas vezes lá, não adiantou nada. Quer dizer, então, o resultado sou eu que estabeleço? Se eu preciso ir, eu tenho que ir. Mas Deus vai te... Meu amigo, Deus vai te garantir. Se você se mantiver firme na palavra do Senhor, dentro daquilo que o Evangelho estabelece, nada vai te acontecer. Agora, se você, se Jesus disse, vem, você vai. Agora, se você olhar para ver se a água está firme mesmo, se é água que eu estou pisando ou não, você vai afundar. Porque Pedro imaginou, será que é água mesmo ou estou no barco? Meu irmão, você está em Jesus. Então você tem que estar firme nisso. E a gente está vendo essas coisas acontecerem. E a gente tem tido tanta pregação. O engraçado é que às vezes a gente repete a pregação várias vezes e as reações são as mesmas, as explicações são as mesmas. Isso independente de onde você esteja, sabe? Parece que assim, a pessoa fica ali, não tem aquela coisa da inspiração disso. Como que a gente vai fazer com essa palavra? Essa palavra me inspira em fazer o quê? O que eu preciso fazer? Não basta só a gente falar que, rapaz, aquela casa caiu, precisa fazer, tem que ser consertada. É mesmo, cara, brincadeira, né? Caiu tudo. Ou aquela família lá. Mas se a gente não reunir e não for fazer, vai continuar do jeito que está, ou vai piorar. É o que está acontecendo com o Evangelho. Estão mudando o Evangelho de Jesus, adequando, e o pior de tudo, discutindo entre si mesmo, brigando entre si mesmo. O ímpio, ele não precisa nem mais atacar a igreja, porque a igreja mesmo fica se degladiando. Você vê em determinados debates, aí você fica olhando, você fala, maluco, como é que esses caras conseguem tirar essas ideias? Aí o cara vem, o cara vai na internet e bota um negócio que, sinceramente, às vezes eu fico procurando, eu falo, cara, como que esse maluco deve ter fumado um bagulho daqueles isotônicos, porque é uma viagem louca. E o cara consegue tirar algo diferente e algo que você fica, como eles dizem, impactado. Porque aquilo bate no teu peito e você... E aí? Por quê? Porque está faltando temor. A gente está naquela passividade de, tanto fez, tanto faz. Uma palavra que entrou no meu dicionário, né, no meu léxico, acho bonito falar isso, léxico, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é pecado, meu irmão. Não tem nada a ver, é pecado. Toda vez que essa palavra entra em qualquer situação, não tem nada a ver, pode ver, é pecado. Você nem precisa olhar o que é. Falar assim, meu irmão, isso aí eu não quero não. Não tem nada a ver e tem que estar tranquilo. Meu irmão, está tranquilo, nem que falar para subir no morro. Pode ver, está tranquilo. Quando tu sobe, bum, os homens lombra já era, tu está no meio. Não tem essa.
Então a gente tem que estar muito ligado nessas coisas. O que eu estou fazendo com o Evangelho de Cristo? O Evangelho é para quê? É para melhorar a minha vida? Não. O Evangelho é para que eu seja melhor para o outro. Porque se eu não for melhor para o outro, o Evangelho não vai estar na minha vida. Porque às vezes a gente vai para a igreja, a gente está buscando bênção. Tem gente que busca tanta bênção que eu fico assim imaginando. Eu falo, cara, fico imaginando se Deus desse aquela quantidade de bênção que a pessoa pede, não ia ter lugar para colocar. Porque é tanta bênção que a pessoa pede. Eu lembro, né, algumas consagrações que eu fui, que eu via orações que eram feitas, toda vez que essa pessoa estava na consagração, aí tinha que se orar por ela, para o mesmo problema, tal. Aí eu ficava olhando e falei, rapaz, esse problema aí, isso é médico. Só pode ser uma doença crônica, porque não existe isso, cara. Você está ali, você tem que estar sempre só naquela coisa que não está vendo melhora, aí você vê assim, ó, alguma coisa está errado dentro da tua casa. Isso não é espiritual, isso é dentro da tua casa. É você que não está sabendo, conduzir o teu lar. Às vezes você está tão preocupado com o lar do teu vizinho, que esquece do teu. Né? Igual o Ezequias, ficou tão preocupado em mostrar tudo que ele tinha, que esqueceu de criar o filho. Acho que nem ficou sabendo que teve filho, porque não teve uma passagem dizendo que Ezequias falou alguma coisa para Manassés. Não. Aí você quer que o cara não queime criança, que ele não tenha ódio de criança? Claro que ele vai queimar tudo que ele puder. Não teve referência. A gente tem que ser referência. Às vezes você fica assim, poxa, a minha filha mora longe de mim, mas hoje você não tem desculpa para não ter esse contato. Você vai ter o contato através do seu celular, nas suas folgas, nas suas horas vagas, e se você não tirar esse tempo para isso, porque você vê na igreja, hoje em dia, as crianças chegam, cada uma com um celularzinho na mão, aí eu fico olhando, eu falo, rapaz, olha, dentro da igreja, que é a preocupação com a criança, deixa a criança. Se ela está fazendo barulho, deixa ela fazer barulho. Melhor ela estar correndo para lá e para cá do que estar ali no colo de alguém passando mal. Meu irmão, quem quer aprender, presta atenção. Quem quer saber, presta atenção. Porque quando tem fofoca na casa do vizinho, o nego bota o ouvido na parede. Caramba, de novo. Aí chega na igreja, o cara fica preocupado. Eu já vi pregador reclamar de criança andando. Meu irmão, uma pregação de domingo, essa criança aí, não sei o quê. Aí eu falei, Jesus. Aí a igreja fez assim, ó. Mas ninguém exortou ele depois, entendeu? Não adiantou nada. Então, se você não fala, pô, meu irmão, acabou o culto. Aí eu falei, irmão, foi aquilo ali. Se retrata. Porque se você não se retratar, meu amigo, não houve o quê? É aquela coisa, tanto faz, tanto fez. Sabe, você destratar uma criança, ou quem quer que seja, porque a palavra é clara, todas as vezes que você vê um desses pequeninos, sendo criança ou não, que você não agiu segundo aquilo que o Senhor quer que você faça, você está ali, porque você vai chegar naquele dia achando que vai receber uma coroa, aí está lá assim, nem entra, porque sinto muito, mas você não te conheço, mas eu expulsei, você expulsou demônio, você fez cura, você fez um monte de coisa, mas o fundamental você não fez, que é o quê? Ser cristão, ser servo, ser amor, porque sem amor não tem nada, sabe? E o amor, ele é fundamental, com tudo que você faz, não importa o que seja, se você fez com amor, meu amigo, eu falo sempre, às vezes você está com uma bicicleta velha, aí o cara passa, pai, olha, vai a pé para onde? Aí tu fica olhando, poxa, caraca, as pessoas têm costume de humilhar o outro por nada, né? Aí uma vez eu falei para um cara assim, falei, meu irmão, uma coisa, a tua mãe pode ser a mulher mais bonita do mundo, em momento algum eu vou trocar a minha, que é feia, pela sua, sabe?
Por quê? É a minha mãe. É a mesma coisa, é a bicicletinha. Ela é feinha, está toda ali escangalhadinha ainda, mas ela é minha. Eu posso andar para qualquer lugar, sabe? E não atrapalha a sua vida em nada. Agora, você está incomodado porque a minha bicicleta é feinha, é velhinha, sabe? Então a gente tem muito isso, de eu tenho que mostrar para o outro que eu sou melhor que ele. Quando a palavra é clara, aquele que quer ser servo, seja o primeiro a servir, aquele que quer ser o único. Por quê? Jesus, quando o pastor estava falando sobre ir muitas pessoas, Jesus, ele sempre andava com poucas pessoas quando ia para as coisas sérias. E orar, eram 3, sabe? Não tinha aquela multidão, até porque não dá para você orar na multidão. Você vê que multidão é o quê? As pessoas estão interessadas em outras coisas, sabe? Tem uma passagem que diz que quando Jesus ele ia com os 12, iam também umas mulheres. E a gente sempre, quando fala de mulher, a gente sempre lembra de Eva. Eu fico apavorado com isso. Tantas mulheres na Bíblia para você poder exaltar, aí você vai falar de Eva. Eu falo, rapaz, Eva agiu de uma maneira que ela tinha que agir, senão de repente o plano não ia ser aquilo, ou se não fosse ela, seria outro, como alguns aí dizem da tal da Lilith, sabe? Mas o que acontece? Exalte, não fale do erro não, cara, fala das coisas boas, sabe? A gente tem tantas mulheres perfeitas dentro da palavra de Deus, dentro do próprio Juízes mesmo, Débora, Jael, rapaz, que ousadia teve aquela mulher, porque eu quando vejo aquela passagem, o tal do Císera era um cara ruim, o cara era ruim, não era coisa boa não, o cara chega ali e ela já estava preparada, ela, eu sei o que eu vou fazer, ele quer água, vou dar leitinho, o cara se sentiu em casa, meu irmão, queria água, tomou leitinho, ela preparou a estaca, foi lá e pau, acabou. Então, quer dizer, eu tenho que exaltar essas mulheres, porque tem uma outra mulher que eu acho incrível essa passagem, porque quando Elias, ele está lá, ele vai à beira do ribeiro lá, do Quiriate, né? Aí Deus fala assim, vai para lá, que eu ordenei os corvos que te alimentem, beba água, e ele fica ali, bebe água até acabar, até secar, porque ele mesmo já tinha declarado que não haveria água sobre a terra durante 3 anos e meio. Aí Deus fala, incrível isso, Deus diz para ele assim, vá para Sarepta, porque já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Aí o incrível, quando ele chega lá, essa mulher, parece que ela não sabe de nada. Ele chega, que ele fala com ela, cara, não tenho nada, eu tenho aqui um pouquinho de farinha que eu estava catando graveto, vou fazer para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. Aí ele, não, faz sim, segundo a tua palavra, mas faz um bolo para mim. E ela faz, ele diz, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não cessará, assim diz o Senhor. Então, já estava tudo preparado por Deus, e assim se Ele te envia, meu irmão, pode ter certeza. E as mulheres são assim, elas têm uma percepção e uma obediência. Eu acho que isso vem tudo depois do problema de Eva, que se entendeu que, não adianta eu obedecer a voz que é contrária, eu tenho que obedecer a voz que me dá retidão. E é o que acontece. Você vê que todas essas mulheres, quando Deus colocou, elas já estavam sabendo o que haveriam de fazer. E a gente tem que exaltar, porque é isso. A gente tem que obedecer à vontade do Senhor. Não importa, de repente parece até que é estranho, né? Manda você para um lugar, aí você tem que fazer o quê? Ouviu aquela voz na tua mente, no teu coração? Ora. O Senhor vai te dar a orientação, vai te dar a direção. E nisso você consegue. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje a gente está perdendo isso. A gente está obedecendo outras vozes. E a igreja está se desviando
está perdendo o sentido, a igreja continua se degladiando, se dividindo cada vez mais, e é pastor brigando com pastor, cantor brigando com cantor, o dinheiro está em primeiro plano. Hoje a gente fala mais de Jota já mudou até de nome, do que fala do evangelho, porque a gente está mais preocupado com as fofocas da igreja do que com a retidão. E quanto mais a gente fala dessas coisas, mais a igreja vai sendo difamada, e o evangelho é que perde, porque eles querem isso, o inimigo ele não está precisando fazer mais nada, porque tudo está acontecendo, porque a gente não cuida do nosso lar, a gente não está sendo sacerdote dentro do nosso lar. Então a gente vê, Paulo passou por todos esses problemas, e nisso ele falou assim, e nisso eu mantive a minha fé, porque não é fácil, sinceramente. Imagina você passar por 5 quarentenas de açoite menos 1. Meu Deus do céu, eu estou imaginando. Quando a gente vê aquele filme eles chicoteando Jesus, a gente fica imaginando, ele passou por isso tudo. No caso dele não foi para a morte, por quê? Porque tinha um propósito. Naufrágios. Diz a história que foram 3 naufrágios que ele sofreu. Aí, aquele que ele vai para a ilha de Malta, ainda é picado por uma víbora. Doideira! Então, o que acontece? E a gente está só preocupado com tudo posso naquele que me fortalece, sabe? A gente só se preocupa com os termos que são agradáveis, aquele que eu não preciso fazer nada, que eu não preciso correr risco nenhum, que eu não preciso me sacrificar, até porque é nessa parte que a gente precisa estar mais atento, né? Porque o sacrifício de Jesus foi para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, conversando e pregando sobre essa palavra, podendo levar a cada uma dessas pessoas, porque a gente está vendo os nossos amigos se desviando, saindo da presença do Senhor, e o pior de tudo, a gente não está indo atrás dessas pessoas, a gente está deixando por conta do Espírito Santo. As nossas orações hoje em dia só Senhor, vá no hospital, Senhor, entra lá no presídio com providência, a gente não está indo, a gente continua ficando só enviando, a gente não vai, nós é que somos os enviados. Nós é que precisamos sair e ir, agir todo momento, onde quer que esteja. Você parou ali e conversou com alguém? Conversa alguma coisa que edifica. Teve uma oportunidade de colocar a palavra do Senhor? Coloca. Porque se você na oportunidade, numa conversa com os amigos, colocar a palavra do Senhor, você vai inibir que ele coloque alguma coisa que te leve para o caminho errado. Porque você está ali, encontramos uns amigos. A gente vai começar a falar sobre Flamengo, Botafogo, Vasco, tal. Aí daqui a pouquinho vai começar aquelas piadas. Aí você coloca uma palavra do Senhor ali, com calma. Aí tu já quebra aquele clima, né? Não precisa ficar pregando, vai para o inferno, vai para não sei onde, não sei o quê, porque a gente já erra quando fala do erro do outro. Não, a gente tem que falar do perdão, porque Cristo veio para nos perdoar. E toda vez que eu sou perdoado, eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Porque às vezes as coisas acontecem para que eu perdoe. A pessoa me ofendeu. Para quê? Para que eu possa usar desse perdão. Mas não, a primeira coisa que eu faço é me irar. Fulano, aí uma frase que a gente usa muito que é de envergonhar. A gente faz 99 coisas para fulano. Deixa de fazer uma, Aí a gente ainda faz, às vezes tem gente que ainda bota lá no Instagram, no Twitter. Não é isso. Fez 99, faltou uma, vai 100. Reclamou? Vai reclamar mesmo, cara, igual filho da gente. Filho da gente está sempre reclamando. Por mais que você conceda, vai reclamar. Mas o que você tem que estar sempre? Ligado no Evangelho, ligado nessas coisas, nesses homens de fé, porque temos muito que agradecer a Deus por esses homens, por Paulo ter suportado tudo isso, para que esse evangelho pudesse chegar para a gente hoje, para que essas cartas, que são importantíssimas, pudessem chegar hoje, para que a gente pudesse estar meditando, podendo balizar as nossas vidas, porque é necessário que eu
me inspire nisso para fazer alguma coisa. Porque se essa não surtir inspiração dentro de mim, para que eu deixe o Espírito Santo agir e eu possa fazer alguma coisa, primeiramente em mim, e depois lá, porque não adianta eu achar, não, eu não posso falar daquilo que eu não faço. Não, você tem que falar para você aprender. Porque se você não for fazer, você não vai aprender nunca. Se você não começar a perdoar, você não vai perdoar nunca. Porque não tem uma ocasião melhor para você perdoar alguém quando você é ofendido. Porque se você esperar passar o tempo, aquilo pode crescer, pode virar algo maior, e a dificuldade, porque o inimigo vai estar constante ali, ó, na tua frente, esperando uma ocasião para que você peque, porque você vai se irar, e se você se irar, você vai dar lugar ao pecado, e se você pecar, você vai dar lugar ao diabo, e o diabo vai estar ali, ó, rindo, e o evangelho vai estar sempre sendo escandalizado, porque quem escandaliza o evangelho é quem está nele, não é quem está fora, porque quem está falando mal do evangelho, não conhece o evangelho. Agora, quem está escandalizando o evangelho é quem está dentro do evangelho, quem está dentro da igreja. E que essa palavra possa entrar no nosso coração, segundo o que o Espírito Santo nos informar. Porque a gente vem para cá, fala, mas a mensagem que entrega é o Espírito Santo. E é nisso que a gente tem que crer, porque o Espírito Santo ficará conosco até que a igreja seja arrebatada, e que possamos estar nesse dia. Assim eu agradeço essa rica oportunidade. Com as palmas, louvemos ao Senhor. Glória a Deus.